Aqui o pitaco é meu. O taco é meu. Teu pitaco aí no futebol. Uma corretada de leve vale a pena. E aí, pitaqueiro, tudo bem com você? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje a gente vem de polêmica, assunto polêmico. A gente vai falar sobre a Superliga Europeia, que foi anunciada ontem, dia 18 de abril de 2021, e causou um rebuliço, rapaz, no mundo do futebol. Imprensa, rede social, todo mundo em pânico e discutindo e dando pitaco e vociferando suas verdades absolutas e irredutíveis, convictos de que a sua opinião é a mais correta e pontual e precisa possível, não havendo motivos para debate. Esse é o mundo de hoje, mas a gente veio aqui tentar ajudar a enriquecer o debate, colocar alguns pontos. Eu ainda não tenho uma opinião clara a respeito disso. Às vezes eu me posiciono favorável, às vezes contrário à ideia, mas a gente vai colocar os argumentos aqui na mesa para a gente conversar, você dar seu pitaco aí também, entender mais ou menos o que está rolando, né? Tentar ajudar a enriquecer o debate do futebol como um todo. Então vamos lá. Primeiro, o que é essa Superliga Europeia? 12 grandes clubes do futebol europeu anunciaram ontem a criação dessa Superliga, que na prática é um torneio, né? Na prática, para a gente, consumidor, é um torneio, seria um super campeonato entre as potências do futebol europeu. Existe uma brecha aí, lá no começo dessa conversa, houve aí comentários de que alguns clubes fora do continente europeu seriam incluídos nessa conversa, nesse seleto clube aí dos grandes. Inclusive, a gente viu na imprensa alguns noticiários falando que River Plate, Boca Juniors e Flamengo foram convidados para uma conversa inicial, tal, mas isso foi meio que abandonado. Então, e na própria nota divulgada pelos 12 grandes clubes, eles falam dessa possibilidade, né, de se abrir para o resto do mundo. Tem a nota oficial, eu vou deixar o link para a nota que o Real Madrid postou no site oficial deles, para você dar uma olhada. Tem toda uma questão, é lógico que eles não iam chutar o pau da barraca, né, de uma vez. Falam de possibilidade de fortalecer o futebol mundialmente, da criação de uma Superliga feminina também no futuro. Então tem lá as aliviadas, né, para tentar convencer o pessoal. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você acessar e ler por completo, mas depois do vídeo, espera aí. Então, o que seria essa Superliga? Hoje, ela conta com 12 grandes clubes que já se pronunciaram. São 6 da Inglaterra, 3 da Espanha, 3 da Itália. Na Itália, Milan, Internazionale e Juventus. Na Espanha, Barcelona, Real Madrid e Atlético de Madrid. E na Inglaterra, Manchester City, Manchester United, Liverpool, Arsenal, Tottenham e Chelsea. Aí você está falando, pô, mas não eram grandes clubes? Então, tem uns penetras aí, mas é isso. Alguns aí meio que estão fora da sala, né? Não são primeira classe não, deveria estar em outra classe, mas tudo bem. Esses são os 12 participantes hoje. Existe 3 clubes que se integrariam aí aos 15 clubes que são fixos nessa Superliga, mas a gente não sabe ainda ao certo quais são esses clubes. Teve na imprensa alguns rumores de que o Porto teria sido convidado, um grande alemão, que seria o Bayern, o PSG, mas oficialmente o que a gente tem até agora são esses 12, e alguns clubes também já se posicionaram contrário à ideia da Superliga. Então tem uma questão aí para a gente saber quais seriam esses outros 3. 15 vagas garantidas, fixas, e 5 convidados, que na nota que os clubes emitiram diz que seria por uma classificação de acordo com a temporada no futebol. Mas eles não deixam muito claro quais seriam os critérios para essa classificação. Dá-se a entender que seria os campeões de algumas ligas, mas não dá para garantir que seria isso. E aí é um dos pontos que está pegando bastante, que é essa questão do objetivo e da meritocracia para se integrar a essa Superliga, né? Seriam 15 vagas fixas, ou seja, esses clubes não
não vão deixar nunca de disputar a competição, e essas outras 5 vagas seriam alternadas aí, meio que matando aquela questão de lutar contra o rebaixamento, né? Quando é um campeonato nacional, a gente está acostumado a isso. Quando são copas continentais, né? Ou sul-americana ou europeia, não tem questão de queda, né? Tem questão de classificação ou desclassificação. E esses 15 grandes clubes seriam eternos aí, vitalício a participação deles. É uma das coisas que está pegando muito. Outra questão que está pegando muito é o fato de aparentar ser muito elitista, né? Essa criação. Ela exclui os pequenos da possibilidade de se tornar grandes, nem que seja numa temporada, né? De ter uma grande conquista, de jogar grandes jogos com gigantes do futebol. Ela elimina essa possibilidade. A gente não vai ter uma surpresa de um Sevilha disputando uma final de Superliga. Muito pouco provável que aconteça. Se o Porto não for um dos participantes aí das 3 vagas restantes, muito provavelmente a gente não vai ter um clube português disputando uma final dessa competição durante um bom período, né? Mas vamos lá, tem alguns pontos aí. No fundo, tudo se resume ao dinheiro, porque os grandes investidores do novo futebol, né, do futebol moderno, eles não são do esporte, eles vêm de investimentos, né, da área financeira, de investimentos em várias outras áreas. E com uma grande ligação com o mercado americano, norte-americano. E o mercado norte-americano, a gente que gosta de esporte, a gente sabe como funciona o esporte lá. São ligas fechadas, não tem esse papo de acesso e descenso, não tem esse papo de queda, de zona de rebaixamento, não tem nada disso. São franquias pagas que pagam pela sua vaga e garantem um nível de retorno de investimento financeiro para os seus donos. E é o que esses caras querem, é o que esses grandes clubes querem, na verdade. Eles querem poder controlar o dinheiro. Eles querem eliminar o intermediário, UEFA e FIFA. Eles querem controlar o campeonato que eles disputam. Eles querem ter total controle sobre isso. É meio uma ideia do que aconteceu com o basquete europeu na criação da Euroleague. Vou só passar rapidinho aqui pelo assunto para ter uma ideia de que esse movimento já acontece há algum tempo, inclusive em outros esportes. Antes, a FIBA organizava o Campeonato Europeu de Basquete, de seleções, de clubes, desculpa. E aí os grandes clubes europeus se juntaram, 11 deles, e criaram a Euroliga, que são 16 clubes que participam, sendo que 11 são fixos. Fixos assim, eles compram a vaga e essa compra de vaga é um período muito grande, então eles são fixos, vamos considerar assim. E as 5 vagas restantes são anuais, então os clubes que participam pagam anualmente para participar da Euroliga. E a Euroliga de basquete, por que eu estou citando ela? É o principal esporte indoor, ou seja, praticado em ginásio, fora dos Estados Unidos. É o que dá mais retorno financeiro, é o que tem os melhores atletas, né? Os que não estão na NBA, os melhores estão na Euroliga, nos clubes que participam da Euroliga. Ela tem média de público maior do que todo o esporte indoor no mundo, tirando os da América do Norte. Então é um caso de sucesso para esse caminho de criação de ligas protegidas, vamos dizer assim, né? Que quem investe dinheiro nos clubes tem a garantia do retorno, não tem o risco de uma queda, o risco de deixar de ganhar dinheiro porque não vai participar da grande competição. É isso. Voltando para o futebol, então a gente tem esse exemplo do basquete que funcionou na Europa. Voltando para o futebol, quando o anúncio aconteceu ontem, as mídias sociais explodiram, né? Várias pessoas dando opinião. Eu acho, lógico que é válido, todo mundo está envolvido no mundo do futebol, foi impactado, tem a sua opinião, e aí a gente quer trazer alguns argumentos aqui para os dois lados, para você tirar a sua própria conclusão e ficar mais fácil, né? Ficar mais rica essa discussão. Os investidores, como eu comecei a falar,
do novo futebol, eles têm uma ligação muito forte com o mercado americano, então eles têm essa ideia de esporte ligado a entretenimento, a espetáculo e a retorno financeiro. Esses caras que hoje são majoritários, aí, né, são donos do Liverpool, do Manchester United, do Manchester City, do PSG, que não está no clube ainda, do Milan, da Inter de Milão. Esses caras, eles são investidores, eles não são torcedores, eles não têm nenhuma ligação histórica, afetiva com os clubes. Eles são investidores e investidor quer investir seu dinheiro no negócio e lá na frente ganhar, ter retorno, nem que seja vendendo depois por um valor maior do que o que ele comprou. Mas essa é a lógica, essa é a realidade. E esses caras querem isso. Eles querem ter retorno financeiro. E eles entendem que para ter retorno financeiro, o retorno que eles esperam, eles não precisam da UEFA e da FIFA controlando o produto. Eles querem controlar o produto. Eles querem mandar no produto. Eu acho justo. Se o cara está investindo dinheiro, eu acho justo. Esse é um ponto. Outra coisa, é claro que isso impacta o apaixonado pelo futebol, o torcedor. Já existem várias manifestações, inclusive nos estádios, vários estádios da Inglaterra hoje amanheceram com faixas da torcida protestando contra a criação dessa Superliga. Vários ex-jogadores e jogadores que estão em atividade já se pronunciaram também contra essa criação, porque afasta o espírito esportivo de competição, de possibilidade de um pequeno ganhar um grande título, da possibilidade de um grande ser um fiasco e ser uma decepção e ser atropelado por um menor. A ligação da comunidade, né, com os clubes, porque passa a ser escancaradamente um negócio, né, a partir da criação dessa Superliga. Que, aliás, é um caminho que já vem acontecendo nos últimos anos. Ou vocês acham que o dono do PSG é apaixonado pelo PSG? Vocês acham que o novo dono do Liverpool é louco pelo Klopp e pelo Salah? Eu acho que não é bem isso, né? Essa discussão sobre o controle, principalmente do dinheiro, né, e da competição de clubes, já vem acontecendo há algum tempo, já vem acontecendo por alguns grandes clubes da Europa e não é novo. Acelerou-se por causa da pandemia, porque impactou diretamente financeiramente todos os clubes do mundo. Todos os clubes perderam dinheiro e eles acham que a perda poderia ser menor se eles controlassem o dinheiro, se eles controlassem as competições que dão retorno financeiro. No comunicado que eles emitiram, eles dizem que não vão atrapalhar o calendário já estabelecido, ou seja, não vai impactar nas ligas nacionais, não vai impactar na Champions, não vai impactar nos torneios que já existem, que os jogos seriam no meio de semana, mas eles abandonariam essas competições europeias, ou a Champions principalmente, ou seja, não impacta diretamente no calendário, mas impacta no retorno que a Champions teria. Imagina uma negociação de direitos de transmissão da Champions com Real Madrid, Liverpool, Juventus, Inter, Milan, Manchester e sem. O retorno, é lógico que quem vai pagar menos se esses clubes não estão participando. Então, no fim, tudo é o dinheiro. Esses caras que investem, eles querem ter garantia de que vão ter retorno financeiro e eles querem garantia de que vão disputar as melhores competições todo ano, que não haja surpresas dentro de campo que impactem no retorno financeiro. É basicamente isso. É basicamente isso que os esportes americanos garantem para os seus investidores. As ligas americanas, NBA, NFL, MLS, elas têm um clube fechado, elas têm as franquias que pagam pelo direito de disputar o campeonato e todo ano eles disputam o campeonato e todo ano os torcedores e fãs sabem exatamente contra quem eles vão jogar e todo ano são os mesmos clubes e existe impacto, e existe engajamento, e existe envolvimento do torcedor. Então, assim, o argumento de banalização do grande jogo, Liverpool e Real Madrid, o Klopp usou esse argumento, vai banalizar o grande jogo.
Não sei, assim, tenho minhas dúvidas se existirá uma banalização. Porque quando a gente assiste uma Champions, o que a gente quer ver? A gente quer ver um grande espetáculo. É claro que uma surpresa vai, para quem é apaixonado por futebol, poxa, é o Atalanta do ano passado, um Porto, que acabou caindo agora, não conseguiu a classificação para a semi, mas quando foi campeão. Claro que isso envolve quem é apaixonado pelo futebol, impacta, você quer ver esse time jogando, mas cá para nós, a grande parte de quem assiste futebol, será que é impactado por isso? Ou ele quer ver Bayern e Real Madrid? Ou ele quer ver um Milan poderoso e PSG com grandes jogadores? Assim, os investidores eles não estão ligados com os clubes. A gente tem que ter isso em mente para analisar essa situação. A gente pode concordar ou discordar, mas a visão dos caras é essa. Eles não estão ligados com os clubes. Eles estão focados no novo torcedor, no fã, no cara que consome, no cara que paga assinatura para ter conteúdo do clube, no cara que compra material oficial, no cara que garante o ticket, os ingressos para a temporada toda, e ele está ligado no fã. Internacionalização da marca. A gente ouve muito falar disso no futebol brasileiro. O que é a internacionalização da marca? É você ter um torcedor ferrenho do Flamengo, do São Paulo, do Palmeiras, do Atlético Mineiro, do Inter de Porto Alegre, do Bahia, do Fortaleza na China? Não. É você ter um cara lá que consome o seu produto, que gasta o dinheiro dele no seu produto. Ele não necessariamente tem que ser um fã ardoroso. Ele não tem que comprar passagem para vir ver o Brasileirão. Ele tem que consumir o produto lá. Ele tem que gerar dinheiro. É isso que os caras querem. É frio, é duro, é cruel? Pode ser. E é. Em grande parte é. Mas a gente já vem vivendo isso há algum tempo. Várias notícias estão correndo. O que tem de certo hoje é que a UEFA agora há pouco anunciou que os jogadores desses clubes, se eles continuarem, levarem à frente essa ideia, os jogadores serão impedidos de disputar as competições europeias de seleção. A UEFA já se posicionou. A FIFA também já se posicionou nessa mesma linha. Algumas ligas nacionais também já se posicionaram contrária à criação dessa Superliga. A Liga de Portugal, a Bundesliga da Alemanha, a Premier League, a La Liga da Espanha, as grandes ligas, todas já se posicionaram. Alguns jogadores já se posicionaram, nenhuma grande estrela ainda, até agora são 10 da manhã, se posicionou ainda, mas alguns jogadores de um escalão um pouco mais baixo já se posicionaram nas redes sociais principalmente. Ex-jogadores, o mundo do esporte, alguns ex-jogadores também já se posicionaram, todos criticando, basicamente todos criticando. Não ouvi nenhum se posicionando favorável por completo à criação dessa Superliga. E aí tem algumas questões que são muito interessantes, porque assim, o grande... não foi o único, mas um dos grandes mentores dessa ideia e que fez questão de levar o assunto à frente é Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, que é o maior vencedor de Champions da história. E aí muita gente falando, o cara tá jogando a história do Real Madrid no lixo e tal. Cara, mas eu entendo esse lado e até concordo, mas pensa, se o cara que é o mandatário do maior clube europeu, vamos pontuar assim, em questão de títulos europeus, acha que o modelo atual não atende, cara, imagina os menores. Imagina os menores, cara. Se o Real Madrid não está satisfeito porque acha que o retorno não é bom, é bem provável que para os outros também não seja bom, então, sim, tem vários pontos aí que a gente tem que ter um pouco de calma para analisar. Eu acho que isso não vai se resolver agora. Essa conversa vai ter que ir para a mesa entre os clubes e a UEFA. Não dá para ser assim, a UEFA vou punir todo mundo e os clubes, beleza, estamos fora. Eu acho que não vamos caminhar para isso. Vai ter uma conversa, alguns vão ceder. Quem tiver mais força, é claro, vai conseguir implantar a sua ideia. Várias reivindicações desses grandes clubes já foram levadas à UEFA há algum tempo para ser discutida, para melhorar o formato da Champions, para garantir
para dar uma garantia financeira para os grandes clubes, para que eles não dependam, né, do jogo em campo exclusivamente para ter retorno financeiro e garantir grandes investimentos. Então, tem toda essa questão. Outra coisa, já impactou no mercado, ou seja, clubes, Juventus, por exemplo, que tem ações na Bolsa de Valores, né, que está no mercado, as ações valorizaram nessa manhã depois do anúncio. E clubes que estão no mercado também, que não estão dentro do seleto grande grupo aí de 15, né, de 12 até agora, teve impacto negativo nas ações. Ou seja, cara, o dinheiro vai comandar o negócio, o dinheiro vai comandar. Só que tem muita questão ainda a ser discutida. Os 12 grandes clubes já emitiram uma nota dizendo que estão trabalhando nos bastidores juridicamente para garantir os direitos deles, de continuarem nas competições que estão disputando hoje, de não serem afetados pelas restrições que a UEFA ou a FIFA podem tentar impor, né, a eles, punindo. Então tem muita questão jurídica por trás disso e essa conversa vai se alongar por algum tempo ainda. Tanto é que na nota dos grandes clubes europeus, eles não definiram a data para começar a competição. Só fala que vai ser em breve. Tem um formato a competição. Seriam 20 clubes, né? Os 15 fixos mais 5 convidados, divididos em 2 grupos de 10. Os 3 melhores de cada grupo se classificam, totalizando 6, e o quarto e quinto de cada grupo disputariam ali um playoff entre eles para saber o outro classificado do grupo. E então teríamos aí 4 de cada lado, 8 clubes, e aí mata-mata, e assim como é na Champions e nos torneios, nos grandes torneios, né, continentais no mundo afora, jogo único em campo neutro. Campo neutro não, né? Em campo previamente estabelecido. Então é isso, pessoal. A discussão continua, tem muita gente acalorada, tem muita gente que está usando a Copa União como um exemplo do que está acontecendo. Mais ou menos, porque a Copa União teve um motivo para acontecer. Não foi uma rebelião. A CBF informou na época, né, no início de 87, que não tinha dinheiro para fazer o Campeonato Brasileiro. Os clubes, é claro, para não ficar sem calendário, se uniram, criaram o famoso Clube dos 13. É claro que tem uma questão elitista aí, né, foi selecionado ali alguns clubes apenas, mas ela teve um motivo para acontecer, não foi uma rebelião dos clubes. A CBF, que organizava a competição, disse que não tinha dinheiro para organizar, os clubes então se uniram, formaram a Copa União, depois a CBF acabou embarcando também na competição e aí veio todo aquele imbróglio que a gente conhece, jurídico, que perdura até hoje. Mas a origem é diferente. E também a Copa União tinha, né, o ano da Copa União não teve, mas a Copa União teria nos anos seguintes acesso e queda para a Série B, né, para divisões menores. Então, e na Superliga Europeia de Clubes, essa anunciada ontem, não existe essa questão, são vagas fixas, né? O clube garante que vai participar, não tem essa questão de queda ou não. O resultado dentro de campo não impacta no retorno financeiro fora de campo, basicamente é isso. Então a Copa União pode ser usada como argumento até metade da primeira página, porque dali em diante é bem diferente do que aconteceu. Muita gente também vinculando aos esportes americanos. Mas você não gosta de NBA, você não gosta de futebol americano, a NFL, que tem só jogão, os melhores do mundo estão lá? Concordo plenamente. E aí tem uma questão cultural também, né? Porque as ligas surgiram assim, né? Mas tudo tem um início, né, gente? Muito provavelmente lá quando as 2 ligas americanas de basquete se juntaram para formar a NBA, teve quem discordasse, porque, né, ia restringir a participação. Confesso que eu não sei a fundo a história, lá no início como é que se deu, né? Mas com certeza teve gente que desaprovou, né? Porque tem essa ligação com a cidade e tal. Mas hoje o que são os esportes americanos? São franquias, são marcas que pagam pelo direito de participar de um campeonato.
que tem uma previsibilidade do que ele vai investir e de qual o retorno que ele vai ter, independente se o time dele for bem ou não na temporada. Ele sabe que no ano que vem ele vai ter as condições de participar de novo com um valor X que ele vai receber. Mas é claro que o esporte americano é meio à parte, porque ele tem toda uma estrutura de formação de atletas diferente de tudo que a gente tem no resto do mundo, principalmente no futebol, né? Tem a questão da formação escolar, das universidades, a universidade, o mundo escolar que cria, né, o atleta de alto nível para as franquias, né? Então é bem diferente. Mas nesse fato de grandes clubes, marcas fortes, aliás, um detalhe, a gente tem que ter isso em mente também nessa discussão. A ligação dos novos donos, né, dos grupos donos dos times europeus com o mercado americano. E aí quando a gente vai avaliar valor de mercado de agremiações esportivas, as primeiras colocações são de esportes, são franquias do esporte americano. Os grandes times da NBA, os grandes times da NFL, e só depois vem os clubes de futebol, os grandes clubes de futebol. Então, tem uma lógica capitalista atrás dessa ideia que dá respaldo para os caras investirem nessa ideia. É isso. Os caras não estão fazendo isso porque nós somos malvadões e queremos destruir o futebol. Não é isso. Os caras podem até ser malvadões, mas eles não querem destruir o futebol. Eles querem fortalecer um produto para dar mais retorno financeiro para eles, para o investimento. Financeiro. O JP Morgan, que é um baita de um milionário aí, garantiu então um aporte aí, né, um valor envolvido nesse negócio de 4 bilhões de dólares. É muito dinheiro, cara. 4 bilhões de dólares, ou seja, uma das bases, né, para se criar um produto novo, que é o financeiro, os caras têm a garantia. Outro valor, os clubes participantes na primeira temporada já receberiam um aporte de 3,5 milhões de euros para investimento em infraestrutura, para gerar, né, para dar o start na competição. É isso, velho. É garantia de dinheiro, é garantia de retorno financeiro, é isso que os caras querem. É nisso que eles estão focados. Eles não estão focados no torcedor apaixonado por futebol, que gasta seu dinheirinho para comprar um ingresso. Não é isso. Infelizmente, não é isso. Mas o futebol, já há algum tempo, não é isso, né, pessoal? Convenhamos. O futebol, já há algum tempo, não é isso. Infelizmente, mas é a realidade. Então é isso, pessoal. É mais ou menos essa ideia, seria essa elitização aí do esporte, desconsiderando critérios técnicos e de meritocracia para classificação e tal, mas pensando como negócio, seria a garantia de grandes jogos com as grandes estrelas do futebol mundial sempre envolvidas. É uma discussão bem interessante e importante de ser feita. A gente queria mais ou menos só esclarecer o que é essa Superliga Europeia, que já com o pontapé inicial já abalou aí o mundo do futebol. Vamos ver quais serão os próximos passos. A minha opinião, eu ainda não sei exatamente se eu sou totalmente favorável ou totalmente contra. Eu tendo a ficar em cima do muro, mas eu entendo os dois lados. Eu consigo entender os dois lados. E outra coisa, eu não acredito numa ruptura total entre os clubes e UEFA e FIFA. Eu não acho que haverá essa ruptura total. Eles vão sentar na mesa, eles vão discutir e quem tiver mais força vai puxar a corda para o seu lado. E no último ponto que eu queria falar também, que eu acho que está sendo um pouco tocado nessa discussão toda, como que eu vou colocar isso? Me incomoda um pouco como a FIFA acha que manda no futebol. Porque, vamos lá,
É isso mesmo? A FIFA manda no futebol? Ou seja, para um campeonato existir, a FIFA tem que dar o aval, porque a FIFA é a dona do futebol? Eu acho que esse é um modelo também que tem que ser discutido, porque a gente tem vários esportes dando exemplo de estruturas diferentes de organização com sucesso. O mundo está mudando, a gente tem que tentar acompanhar essas mudanças. Esse fato da FIFA querer ser a dona do futebol me incomoda um pouco também. Eu acho que isso está sendo um pouco apontado também. É isso então, pessoal. A discussão vai longe ainda, a gente queria só fazer um vídeo aqui, não perder o hype do momento e colocar um vídeo aqui no nosso canal. Dê sua opinião aí, se você concorda, não concorda com os nossos pontos aqui. A gente tentou trazer alguns fatos. Poucas opiniões, mas muitos fatos, e é isso, para embasar a conversa. Um abraço para todo mundo. Bom futebol, elitizado, não elitizado, mas é o que temos para hoje. Um abraço, pessoal. Até mais. Valeu. Se o pitaco é meu, O taco é meu. eu pitaco aí no futebol. Uma corretada de leve vale a pena.